Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para fazer esse vídeo baseando-se numa palavra, algumas palavras que a gente vem meditando ao longo desses dias e achamos muito bacana para compartilhar com vocês. E dentre essas palavras nós temos aqui em Coríntios, é o que mesmo? 1 Coríntios 12, 22. 1 Coríntios 12, 22. O contexto dessa palavra fala muito sobre os membros do corpo de Cristo, né? A particularidade e a importância de cada membro do corpo, dando assim a gente uma ideia de que somos diferentes, né? Temos funções até mesmo diferentes dentro desse corpo, mas somos necessários, cada um na sua particularidade, na sua necessidade. E não somos nós somente necessários, ao meu entender, Vanessa, em relação ao quê? A cabeça, né? Minha mão não é só importante para a minha cabeça, para o meu cérebro. A minha mão é importante para outras partes, né? do meu corpo, como a minha boca. Ela leva comida à minha boca. Eu acho muito bacana isso, como o Espírito Santo falou através do apóstolo em relação a isso, né? Ele deu a entender a necessidade de cada um. E o maior exemplo que nós temos sobre a disciplina do corpo é falando sobre a submissão que o nosso próprio corpo tem com ele, né? Uhum. Não há competição no seu próprio corpo. Você não vê o seu braço disputando com a sua perna. É isso aí. Né? Uhum. Pelo contrário, nós trabalhamos em união com o nosso corpo, porque você não consegue andar com uma perna direita para um lado e com a perna esquerda para o outro lado. Legal, né? Isso aí. Isso aí é bacana. Né? O nosso corpo, ele se sujeita. Então, assim, é engraçado porque nós temos a prática disso todos os dias com a gente mesmo. A gente não está falando que sobre esse exemplo, sobre coisas que nós fazemos para fora, para os outros, para a gente, do nosso cotidiano. Não. Nós temos essa prática no nosso próprio corpo. Por que é tão difícil entender que essa mesma prática precisa ser fora? Né? Uhum. Se todos nós, não há um ser humano sequer, que a não ser que a pessoa tenha algum problema, alguma limitação, né? Uhum. Que é uma impossibilidade que ela não consiga fazer o uso dos membros, né, de maneira natural, normal, né, gente? Mas tirando essas pessoas, né? A grande maioria das pessoas que nós temos no planeta, elas sabem da ordem, né? Um passo de cada vez, a mão direita, a perna esquerda. É uma sincronia, né? Há uma sincronia. Então a gente deve se ajudar, essa é a questão. Se ajudar, se respeitar e ver como necessário. Talvez as mínimas coisas, como está escrito aí, né? Tem uma parte que fala sobre as pequenas. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Quer dizer, os mais fracos, os mais necessários. Então, olhando para um amigo, para uma pessoa, para um irmão meu da fé, eu sempre tenho que olhar e pensar e ver que ele pode me ajudar. Ele é necessário no corpo, né? Ele é necessário, ele é muito bacana isso. Esse raciocínio, esse pensamento para mim é excelente. E olhando dentro de uma outra visão, não somente de pessoas, né? Mas de práticas, né, Vanessinha? Ah, sim. De práticas, coisas que às vezes você acha tão pequeno, mas é necessário. Você vê uma coisa que eu senti esses dias muita falta e venho fazendo, venho praticando? A unção, né? Verdade. Hoje mesmo de manhã já me ungi, já ungi a Vanessa, faltou ungir o Vinícius e tudo mais. Mas me ungir, que é bacana isso. É uma prática pequena, mas eu tenho certeza que ela é necessária, né? Porque a unção, o azeite representa o próprio Espírito Santo. É verdade. Como a gente estava conversando agora há pouco, sobre os princípios da nossa fé, sobre coisas que são tão necessárias na nossa vida espiritual, e o fracasso espiritual, o naufrágio da fé, ele acontece justamente pelas pessoas não ver mais a necessidade de manter os princípios mais básicos, que é a oração.
Oração, que é uma exatamente. vida de oração. Não tem como, né? Outro dia eu estava até falando com a Vanessa, assim, não existe como você manter um relacionamento com uma pessoa que você fala de vez em quando, que você fala com pressa, que você fala assim, né? Quando necessário, Quando né? necessário. Você vê que quando as pessoas não estão muito bem, ela fala assim, tá falando com fulano? Ela fala assim, tô falando só o necessário. Quer dizer, quando precisa, eu falo o necessário. E esse relacionamento mostra que ele está abalado, né? Quando só se fala o necessário é porque está abalado. O bacana é você estar assim, em sintonia, sempre, o tempo todo com Deus. Eu acho bacana assim, a gente estar sempre em sintonia com Deus no que diz respeito à vontade dele. Como Jesus falou, né? A minha comida consiste em fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. Então, ele estava ali o tempo todo. O que ele ia fazer? Ele falava assim, será que você quer a vontade de Deus? Será que você quer o que Deus quer para mim? Sempre Esse tempo que eu estou aqui agora, me colocando para fazer isso, será que esse tempo seria para isso mesmo, né? É muito bacana isso, é essa sintonia que a gente tem que ter com Deus. Essa sensibilidade. Né? Sensibilidade, e que nos faz, né, que é o alvo principal, agora a gente vai chegar nesse ponto, que é nos afastar daquilo que nos afasta de Deus, que é o pecado. Que é o pecado. Que é o pecado, pessoal. A gente tem que... Estava falando para a Vanessa agora, dentro dessa palavra de Jeremias, no capítulo 3, né? Jeremias capítulo 3, versículo 2. Versículo 2. Não, versículo 1 ainda. É um. É. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso? De toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Você vê que uma coisa que Deus ele não se sujeita, Ele ama, Ele tem misericórdia, Ele guarda muitas coisas. Deus, Ele abençoa, mas Ele não se sujeita a ser dividido com o mundo, né? Dividir a pessoa com o pecado, com o mundo. Você estava até falando, ainda há pouco, antes de fazer esse vídeo, nós estávamos conversando sobre o que nós falaríamos para vocês. E nós estávamos falando sobre isso, sobre como nós devemos odiar o pecado. Odiar, porque é impossível. Até você estava falando sobre o seu início de conversão. A minha conversão só se deu porque eu odiei o pecado. Eu criei dentro de mim uma repulsa. Mas como é que eu cheguei nisso? Como é que eu cheguei a esse estágio, né? Que se o meu problema da minha conversão era o pecado, como é que eu cheguei no estágio de repulsa? Eu pensei e comecei a meditar nas consequências do pecado e na tristeza que eu estava causando a Deus e também a mim mesmo. Porque cada vez conhecendo a palavra é diferente. É verdade. Conhecendo a palavra, cada vez que você comete um erro, você vive como eu já conhecia. Não conhecia a Deus, mas conhecia a palavra. Então, me trazia muita tristeza, entendeu? Para cometer o erro, você não tem tristeza, mas depois que você comete, lhe dá profunda tristeza. Vira o fel, né? Exatamente. Então, eu cansei de toda vez ficar nessa tristeza. Virou uma coisa chata e odiosa. A gente vê, né? Porque Deus vê. Às vezes, a pessoa está na prática do pecado achando que Deus não está vendo. Mas Deus está vendo. Tá sim. O pecado é muito antigo nesse mundo, desde a criação do homem. No caso, eles estavam querendo fazer o quê? Nessa passagem. Você depois pode até meditar um pouco mais nela para você entender direitinho. A clemência de Deus, apesar da infidelidade do povo. Isso. Aqui a questão é o seguinte: eles queriam conviver naturalmente como se nada tivesse acontecendo. Isso. Pecando, mas mantendo uma comunhão. Por isso que Deus falou que eles tinham. Por isso que Deus falou que eles tinham muitas amantes, que Deus estava se sentindo traído. Como é que vocês estão aí com amantes? Amante, do caso, é o pecado. Deus estava considerando a amante do povo o pecado. E agora vocês vêm para mim como se nada tivesse acontecido. Não que Deus não
não queira a aproximação, né, das pessoas, mas da maneira certa, com arrependimento, com reconhecimento e com a vontade de não realmente praticar de novo aquele pecado. Aquele pecado. Verdade, você precisa ter ódio do pecado, ter ódio de viver longe de Deus. Não é ódio de pessoas, nós não estamos falando aqui de pessoas. Não, pô. De maneira nenhuma. Não, no início do vídeo a gente falou da necessidade das pessoas. Agora nós estamos falando de odiar o pecado. Sabe? Deus é tão puro. Gente, olha, Deus lidar com o ser humano há muito tempo. Há muito tempo. Eu acho que não tem nada que possa surpreender a Deus. Porque Deus já viu tanta coisa, né? É verdade. E Deus tem tido tanta misericórdia de nós. Tanta misericórdia. Deus nos ama tanto. Deus te ama, Deus me ama tanto. Mas Deus espera que seja voluntário. Da nossa parte, querer agradar Ele. Que não seja assim por medo de você perder seu casamento, com medo de você perder o seu filho, a sua família, né? Para agradar Ele. Mas que seja um prazer na sua vida fazer a vontade de Deus. Que não seja um medo de perder o emprego que você vai mentir. Né, Robson? É isso aí. Que não seja um medo de alguma coisa, mas que seja um prazer, um temor. E Deus nos prova, né? Poxa, por agradar a Deus. Gente, Deus quando você prova. tem uma comunhão com Deus na sua vida, que você vê, se você tem um relacionamento feliz, ali pautado na palavra de Deus, ou não, talvez você nunca nem foi numa igreja, mas você zela pela tua palavra com seu companheiro, porque tem tantas pessoas nesse mundo que são pessoas dignas de palavra, né? Isso aí. Eu já conheci pessoas que nem de igreja são, mas são pessoas corretíssimas, né? São pessoas que você vê assim, você fala, meu Deus, dá prazer de ter aquela pessoa por perto. A gente não pode aqui generalizar e falar só para um povo, porque a gente não sabe quem vai assistir esse vídeo. É verdade. Talvez você não seja da igreja, mas você honra a sua palavra, né? Você é uma pessoa de palavra. Se você zela pela tua palavra com outras pessoas, imagine para com Deus, não é? Imagine para com Deus. Então você está assistindo aí, de repente você, poxa, nunca nem fui igreja, ou não fui, hoje fui, não me adaptei, não gostei, mas você é uma pessoa, né, que zela pela sua palavra, zela pela sua dignidade. Passa a zelar também pela tua vida com Deus. Com Deus. Não é problema nenhum você na sua casa pegar uma Bíblia, ler, meditar, fazer de Deus o seu amigo e zelar para não entristecê-lo, sabendo que Ele te ama tanto. E sim, gente, Deus nos ama tanto. É tão gostoso. Eu amo falar sobre o amor de Deus, porque quando eu falo do amor de Deus, no mesmo momento eu faço um raio-x na minha vida e eu observo todas as minhas falhas, os meus pecados, e eu falo assim, meu Deus, se não fosse Deus, onde nós estaríamos, meu amor? Nós estaríamos perdidos, porque a gente não tem para onde ir sem esse perdão, né? Sem essa misericórdia, sem esse amor de pai que, poxa, trabalha no seu coração, na sua vida. Então, antes de desagradar a Deus, pense se vai valer a pena. É tão gostoso quando você deita num travesseiro e você tem paz para dormir, sabendo que a sua consciência está limpa. Né? Você dormir ali cantando, falando com Deus, agradecendo a Deus por Deus ser tão bom na sua vida. Isso é tão glorioso, gente. Não troque a vida com Deus, a maravilha que é ser de Deus, por um prazer desse mundo, um pecado que em um minuto você pode ser a pessoa mais feliz do mundo, mas no outro minuto, ou no mesmo minuto, você pode ser a pessoa mais infeliz desse mundo, por causa do pecado, porque o pecado ele nos afasta de Deus, né? É isso aí. Outra coisa, quero deixar bem claro, você tem erros, você tem falhas, não é, Vanessa? A gente está com Deus, não é que significa que a gente não está pregando a perfeição, não. Não. Entendeu? Não, de maneira nenhuma. Nós estamos falando da dependência. É da dependência, exatamente, porque nós temos a salvação pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Se fôssemos perfeitos, ou se nos achássemos perfeitos, estaríamos dizendo o seguinte, eu não precisaria de Jesus, porque eu já sou perfeito, e não somos. E na graça, você tem que escolher, querer. Sim. Na graça você não é obrigado. Na graça você tem que ser voluntário, tem que partir de você. É isso aí. Querer agradar a Deus. Esse vídeo, falando um pouco mais sobre voluntariedade, nós vamos fazer depois. Ele se estende legal. Entendeu? Ele se estende legal. Então, pessoal, olha só. A gente fez desse momento um momento de descontração, um momento que a gente
falou de um assunto, né? Depois a gente foi Falamos de outro, para já outro fomos de um lado assunto. para outro. Exatamente. Mas é isso aí. É uma coisa que a gente quer fazer, como diz o canal, Corpo, Alma e Família. Isso aqui é uma conversa. É uma conversa. É uma conversa. Sinta-se parte da nossa família. Exatamente. É como se você estivesse aqui na terceira pessoa conversando com a gente. Entendeu? Eu tenho certeza que Deus vai honrar, tá bom? Compartilhe aí com quem você acha que deve compartilhar. Se inscreve no canal. Querendo a nossa ajuda. Você pode... Eu vou deixar na descrição o e-mail, né, do nosso canal. Eu não sei agora de cabeça. Eu acho que é canal Corpo, Alma e Família, @gmail.com. Mas eu vou colocar direitinho. Aí você, se achou legal, você dá o like direitinho, dá o joinha, como se você conhece aí. Entendeu? E fique com Deus, tá, pessoal? Esperamos aqui ter ajudado alguém, né? Nem que seja uma pessoa. Uma pessoazinha. Já vai nos fazer muito bem. Porque o vídeo... Agora uma coisa, só para finalizar. O vídeo, ou os vídeos, me fazem bem se eu souber que alguém foi beneficiado. Gente, porque... Não é a quantidade de like, quantidade disso, quantidade daquilo. É eu saber que que Deus nos usou. Isso é bacaníssimo demais. Isso é glorioso, tá bom? Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso prazer, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço aí. Tchau, gente. Fique com Deus.